Bom, hoje vamos dar início ao nosso curso de Morfologia Vegetal e vamos começar esse curso analisando a organização geral do corpo do vegetal. Primeiro vamos nos situar a respeito de que vegetais nós estamos tratando. Nós vamos tratar hoje das embriófitas. Quem são as embriófitas? As embriófitas são as plantas terrestres que possuem embrião. Então, diversos grupos que a gente conhece, como as plantas com sementes, as samambaias, ou outros grupos que eram chamados de samambaias, e ainda as plantas que eram chamadas simplesmente de musgos. O que nós temos aqui é uma árvore filogenética que mostra a ancestralidade das plantas terrestres. E nós vamos centrar a atenção agora nestes três grupos, que são as hepáticas, os musgos propriamente ditos e os antóceros. Esses três grupos, que eram chamados musgos coletivamente, possuem um corpo muito simplificado, um corpo muito delicado. Eles possuem apenas estruturas que se assemelham a folhas, chamadas filídeos, estruturas similares a caules, são chamados caulídeos, e estruturas muito simples, chamadas rizóides, que fazem o papel das raízes na absorção de nutrientes. Vamos ver como essas estruturas são. Então, aqui, dentre as primeiras plantas terrestres, os derivados das primeiras plantas terrestres, nós não temos órgãos verdadeiros. Nós temos apenas o filóide, o cauloide e o rizóide, ou, como queira, filídeo, caulídeo. E aqui nós temos alguns exemplos. Esse é o exemplo do polítrico, é uma das maiores plantas desse grupo, ela atinge mais ou menos uns 10 centímetros de altura e possui essas estruturas delicadas, que são os filóides. Mas essa plantinha, repare bem, é uma planta muito pequena, da mesma forma que o esfagnum, são plantinhas muito pequenas, muito delicadas, que não possuem órgãos verdadeiros. Menor ainda, nós temos esse musgo, que tem apenas alguns milímetros de altura e com todas essas estruturas organizadas num eixo vegetativo muito pequeno. Aqui nós temos os três exemplos de formas que a gente costuma ver na natureza, mas que aparecem aqui bastante ampliadas. Em primeiro lugar, os antóceros. São plantas muito raras, que existem nas florestas, no chão das florestas, em lugares muito úmidos, próximos a cachoeiras, e vão ter essa estrutura muito simples. Uma parte vegetativa basal, e dessa parte vegetativa sai um eixo reprodutivo. As hepáticas, por sua vez, são mais comuns. Elas têm esse talo prostrado, essa estrutura que não se diferencia bem, nem parecem filídeos, nem parecem caulídeos. É uma estrutura achatada e verde, translúcida, muito delicada, que cobre o chão de regiões muito úmidas da floresta. E o mais comum de todos é o musgo. Então, musgos nós vemos em todos os lugares, em cantos úmidos, em escadas. Tem essa estrutura muito pequena que parece uma estrelinha, às vezes possuindo apenas 1 milímetro de altura. E é só isso. É um corpo muito simples, é uma plantinha muito simples e que é derivada das primeiras plantas que habitaram a Terra. Agora nós vamos falar de um outro grupo, que é o grupo das licófitas. No passado, as licófitas eram classificadas como se fossem as samambaias, como parentes das samambaias. O fato é que as licófitas já são plantas vasculares. Elas são plantas que possuem vascularização, conduzindo seiva para folhas e para caules. Elas possuem raízes. Elas são plantas terrestres mais complexas. Essas plantas têm como característica possuírem microfilas. O que são microfilas? São folhinhas muito delicadas, com pouquíssima vascularização, mas elas já possuem caules, possuem raízes verdadeiras
E existe uma adaptação dos caules que são os chamados estróbilos, que são um eixo vegetativo de caule com folhas adaptadas para a reprodução. Bom, esse é o grupo das licófitas. O que nós temos de interessante aqui, em primeiro lugar, são essas plantas que são viventes, são as plantas que ainda existem hoje, os licopódios e as selaginelas. Elas são plantas que existem em todos os lugares do mundo, mas elas são plantas delicadas, geralmente pequenas, elas têm folhinhas muito pequenas e elas só vivem em lugares muito úmidos. Mas não se engane, no passado, estas plantas dominaram o ambiente terrestre. Existem representantes fósseis similares aos licopódios que tinham mais de 10 metros de altura, como a gente pode ver nesse fóssil situado nessa praça dos Estados Unidos. Mas hoje em dia, essas plantas são delicadas e vivem em lugares úmidos. Mas o que elas importam para a gente nesse momento é que elas são plantas que já possuem órgãos verdadeiros, as chamadas microfilas, caules verdadeiros e raízes verdadeiras. Agora nós vamos falar num outro grupo que reúne plantas que nós estamos mais familiarizados. Esse grupo é chamado de eufilófitas. O que quer dizer esse nome? Eu é verdadeiro, filo é folha e fitos é planta. Então, eufilófitas, as plantas que possuem folhas verdadeiras. Nesse grupo se incluem tanto as monilófitas, que são as verdadeiras samambaias, e as espermatófitas, que são as plantas com sementes, ou seja, tanto as coníferas, como o pinhão, como o pinho, como as plantas com flores. As samambaias e as plantas com sementes, todas elas possuem o que nós chamamos de macrofilas, ou seja, folhas verdadeiras que possuem uma grande vascularização, saindo do caule, levando as folhas para sua nutrição. Possuem também caules e possuem raízes. Então aqui nós temos imagens dessas monilófitas, algumas pequenas que nós estamos acostumados a ver na sombra de florestas, por exemplo, como essa glequênia. Normalmente essas plantas se reproduzem por esporos, mas existem representantes que são arbóreos, como a samambaia-açu. A samambaia-açu ocorrem em florestas úmidas e podem ter até 5 metros de altura, com caules muito robustos. E as plantas com sementes, que nós conhecemos bem, os pinheiros e as plantas com flores, como esse maracujá. Agora vamos focar nas espermatófitas. O que há de novo nas espermatófitas que surgiu na evolução desse grupo são os meristemas laterais. O que são meristemas? Meristemas são tecidos de divisão celular, são tecidos de diferenciação que produzem novas células. E esses meristemas laterais são os responsáveis pela produção de troncos. Então eles surgiram apenas nesse grupo das espermatófitas. Isso permitiu um grande aumento do diâmetro do caule e da raiz. Nessas chamadas espermatófitas, ou o mesmo que plantas com sementes, se incluem dois antigos grupos, antigos nomes, as plantas que eram chamadas de gimnospermas, mas que hoje não são consideradas um grupo, porque estes grupos que ali estão, eles não têm uma origem comum, o relacionamento dessas plantas não está claro. E as angiospermas, essas sim, que são um grupo monofilético, são plantas que são todas relacionadas, que têm um ancestral comum. Mas o que todas essas plantas compartilham é a presença de um câmbio vascular, que é um meristema que dá origem à madeira dos troncos e à madeira das raízes, e o câmbio da casca, que produz o revestimento secundário das plantas. Uma outra coisa importante a destacar é o surgimento do eustelo. O que vem a ser um eustelo? O eustelo é um verdadeiro sistema vascular
que surgiu pela primeira vez apenas nesses grupos. Observando esse cladograma mais geral das embriófitas, que nós já vimos antes, o que nós notamos é que as primeiras plantas vasculares, elas possuíam o chamado protostelo, ou seja, uma massa interna no caule ou na raiz maciça de sistema vascular. Depois surgiram os sifonostelos, nos quais essa massa não é mais maciça, e sim é percolada por parênquima no interior do sistema vascular. E, finalmente, no grupo das espermatófitas, surgiu o estelo, que é esse estelo bem organizado que vemos aqui, com um córtex externo, uma medula interna e um sistema vascular distribuído em feixes vasculares ao redor dessa medula. Aqui, uma ampliação maior, nós podemos ver cada feixe vascular individualmente ao redor de uma medula. E esse conjunto é o cilindro vascular. Então, quais são os grupos de plantas que nos interessam aqui? Em primeiro lugar, dentre as plantas com sementes, nós temos as coníferas e outros grupos de plantas, ou seja, esse conjunto não é monofilético. Mas, morfologicamente, o que nos interessa é que essas plantas possuem raiz, caule, folha e sementes. E são plantas muito conhecidas de nós, como os pinheiros, os pinos, ou como a araucária. Nesse caso, a araucária araucana do Chile, aqui portando um caule, esse caule portando folhas, esse pequeno caule instalado num grande tronco. Aqui vemos folhas e aqui temos um estróbilo que porta sementes. É o mesmo caso da araucária do Brasil, o pinho do Paraná, que produz o delicioso pinhão. Se você nunca provou, prove, é uma semente muito gostosa, exclusiva do nosso país. Agora vamos falar das angiospermas. O que há de importante nas angiospermas? As angiospermas são o único grupo que porta flores, carpelos e, portanto, frutos. Essa é uma novidade evolutiva que surge nesse grupo e que teve grande impacto na natureza e na evolução das plantas. Então, as angiospermas, elas vão ser plantas que possuem uma complexidade maior de órgãos, porque elas possuem raiz, caule, folhas, mas também possuem flores, frutos e sementes. Ou seja, a flor e o fruto são novidades evolutivas das angiospermas. Quero destacar, em primeiro lugar, as raízes. As raízes existem numa angiosperma desde o seu embrião. Aqui nós estamos vendo um embrião que está dentro de uma semente. Aqui é o eixo vegetativo do embrião. Aqui os dois cotilédones, que são as folhas embrionárias. E a gente vê aqui o ápice meristemático de uma raiz. Quando esse embrião sai da semente, ou seja, quando a semente germina, nós temos a emergência de uma raiz, como nós vemos nessas figuras mostrando a raiz primária do embrião. Então aqui a parte caulinar que está emergindo, aqui a parte radicular, ou seja, a raiz primária da plântula. As raízes, elas oferecem absorção de nutrientes, absorção de água e também fixação para as plantas. Raízes também podem ser reservas de nutrientes muito importantes. E essas raízes de reserva estão muito presentes na nossa alimentação, como vemos no caso da cenoura, da beterraba, da mandioquinha, do nabo, do rabanete. São muito importantes como suporte e fixação de muitas árvores. Então nós temos aqui, por exemplo, plantas da Amazônia com raízes escora ou raízes suporte de plantas de regiões pantanosas. Os caules são presentes em todas as angiospermas. Nós temos aqui caules formando troncos, como no caso desta conífera, que não é uma angiosperma. Nós temos caules formando rizomas,
com a divisão típica de nós e internós, mas presentes sob a terra. Muitas vezes, os caules são subterrâneos, como neste caso que está aqui do gengibre. Caules, em geral, portam folhas e são divididos em nós e internós. O nó é a região que a folha se insere, o internó é a região sem folhas. As folhas, por sua vez, elas têm origem caulinar. Elas são projeções do caule. Elas possuem pecíolo e limbo. O pecíolo é o que nós chamamos popularmente de cabinho, e o limbo é a lâmina foliar, essa área expandida e dilatada que faz principalmente a fotossíntese e as trocas gasosas. As folhas também são muito importantes porque elas fazem a transpiração, e a transpiração é o motor da ascensão da seiva que vai levar água e nutrientes para a copa. As folhas podem ser de muitos tipos, desde folhas simples, que têm um limbo só, ou folhas compostas, que têm o limbo dividido em várias partes. Folhas também podem portar bainhas, também podem se dispor em rosetas. Nós vamos ver grande diversidade de folhas ao longo do curso. Por fim, nós temos as flores. As flores são um eixo caulinar achatado e que porta folhas modificadas para atração, que são as sépalas e as pétalas. Elas são as estruturas reprodutivas das angiospermas e que possuem também folhas modificadas que dão origem aos carpelos. E os carpelos vão dar origem aos frutos. Dentro desses carpelos, nós temos os óvulos. E os óvulos vão se desenvolver formando sementes. Finalmente, os frutos vão ser estruturas que nutrem e protegem as sementes. Também muito importante na dispersão por animais, porque eles são estruturas nutritivas e atrativas para animais. Há diversos tipos de fruto, mas a parte que nos importa é o pericarpo. Quando esse pericarpo é carnoso, ele é interessante para os animais porque ele é nutritivo, ele é suculento, e é isso que faz os animais buscarem ativamente frutos e realizarem a dispersão das plantas. As sementes são as estruturas de reprodução por si só. Elas são pequenas plantas compartimentalizadas dentro de tegumentos que as protegem e que podem germinar em outros ambientes, perpetuando a geração das plantas. Sementes contêm uma nova geração. Essa nova geração é representada pelo embrião. Então nós temos por fora um tegumento, que é um tecido da planta mãe, mas nós temos um embrião, que é uma nova geração. Esse embrião vai germinar e vai dar origem a uma plântula. Essa plântula vai ser a nova geração. Então nós vimos nessa aula o corpo vegetativo de diversos grupos de plantas, começando por plantas muito simples, semelhantes às primeiras plantas terrestres, até as plantas com flores. As plantas com flores são as plantas mais complexas e que têm o maior número de órgãos. O que é importante a gente gravar é que essas plantas possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E todas as outras formas que vemos na natureza são variações destes órgãos. Espinhos, gavinhas, folhas com formas estranhas, como das plantas carnívoras, nada mais são que modificações dessas estruturas básicas que nós tratamos aqui. Nas próximas aulas, nós entraremos em detalhes em algumas dessas estruturas e veremos como elas se diversificaram ao longo da história da evolução.